Bom te ver aqui em mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai estudar validações descomplicadas com o Zod. Vamos entender o que ele é, para que serve, vamos ver vários cenários. A gente vai fazer de maneira prática o estudo de validações e você vai entender como que essa ferramenta ela pode fazer parte do seu kit de desenvolvimento e isso vai te colocar num outro nível. Claro, eu quero falar aqui para quem é um pouco mais iniciante, entretanto, os assuntos aqui eles já são de nível, vamos pensar, intermediário. Você vai entender a biblioteca, eu vou ir com calma, mas você vai poder aplicar tanto nos seus projetos mais simples como nos seus projetos mais avançados. Com certeza nos mais avançados é onde o Zod vai brilhar demais. E a gente vai entender nessa aula como que funciona ele, tá bom? Bom, então o Zod é essa biblioteca de validação de dados para JavaScript e TypeScript. A grande sacada é que você poderia ter, eu vou até mostrar para você aqui no Zod, pessoal, ó, documentação zod.dev. A grande sacada é que você tem outros tipos de validadores, vamos pensar assim, no universo do JavaScript. Mas esse aqui, ele em especial brilha porque ele tem uma sacada mais TypeScript. A maneira que ele trabalha com TypeScript é muito boa, então a gente acaba usando muito nos projetos, tá? Você já deve ter visto essa biblioteca, eu acho que você caiu aqui no YouTube. Se você não clicou do nada, você está procurando por esse assunto. Então, vamos simplificar ele, vamos entender como que ele funciona em diversos cenários, tá? Então, ele vai permitir que você defina os esquemas. O esquema nada mais é do que você organizar como você quer o seu dado. Eu quero que seja uma string, eu quero que esse dado seja um número, eu quero validar esses dados, ver se realmente está batendo ou não, é um e-mail, é uma URL, etc. A gente vai fazer aqui algumas coisas. Então, você consegue validar os dados e aí você consegue também transformar esses dados em objetos JavaScript, em tipos do TypeScript. A gente vai ver várias dessas coisas, tá? Então, se você está precisando de validação, transformação de dado, então eu recebo o dado de uma forma, transformo ele para que ele possa ser usado de outra forma, preciso refinar esse dado, eu preciso colocar tipagem nos dados, o Zod é uma ótima opção pra gente, tá bem? Então o que a gente vai começar fazendo aqui? A gente vai começar a nossa instalação do projeto. Você precisa ter, obviamente, no seu computador, um VS Code, que é o que eu gosto de usar aqui, e o Node.js, né? Tendo Node.js tá bom. No meu Node, eu instalei de maneira global, install -g pnpm. O pnpm é uma maneira para mim, mais rápida de se usar o npm, que é o gerenciador de pacotes do Node. O npm eu acho ele lento. O pnpm ele tem uma maneira aqui de trabalhar com velocidade. Então, em qualquer projeto que eu estiver, nesse caso eu estou nessa pastinha chamada Estudando Zod, eu vou colocar pnpm init. Isso vai iniciar um package JSON aqui para mim, para que eu possa fazer algumas configurações aqui nele. Então, eu vou adicionar, para a gente poder trabalhar legal aqui, ó. Aqui, pnpm add -d TypeScript. Eu não quero esses caras aqui não. Eu vou querer o tsx, tá? Vou querer o tsup e vou querer o types/node. O que isso daqui está fazendo então? De maneira em desenvolvimento, eu estou adicionando o TypeScript, o executor de TypeScript para Node, etc. Os tipos de Node. Basicamente, eu estou fazendo um ambiente TypeScript pra gente, porque em breve eu acho que o Node já vai trazer o TypeScript para dentro dele, mas por enquanto nós precisamos organizar ele, porque senão ele não funciona legal. Rodando um npx tsc-init, a gente inicia as configurações, ó, tsconfig, as configurações do nosso TypeScript. Beleza? Vou deixar essas configurações aqui mesmo, se a gente precisar mudar alguma coisa depois a gente muda, mas deixa elas daquela forma. Aqui ele está deixando basicamente o que ele instala. Ele instala isso aqui. Tem um monte de informação aqui, como você notou, mas é mais para você ir liberando coisa, fazendo um ajuste fino no seu TypeScript. Não é o que a gente vai precisar aqui nesse momento, tá bom? Vamos deixar ele dessa forma, limpo assim mesmo. Bom, colocamos ele aí, agora a gente vai instalar o Zod, tá bem? pnpm add Zod. Então o Zod está instalado no nosso projeto já. Olhar aqui no package JSON, a gente vai ver as dependências de desenvolvimento e vamos ver a dependência do Zod instalado aqui. Vou colocar nessa parte de scripts para poder ajudar a gente a desenvolver com mais facilidade aqui, tá? O primeiro, tsx, será que eu vou querer watch? Pode ser. Vamos, ao invés do source index, vamos deixar index ts. Aqui eu vou colocar um index.ts para ele executar. Então a gente vai ficar executando esse arquivo com o dev, tá bem? E vou colocar aqui também um build, que geralmente a gente tem aqui, quiser buildar o projeto depois, tsup para buildar o projeto, e a gente coloca o index ts. Isso aqui é para futuro. Aqui a gente não vai precisar, mas só para você poder entender que eu já acabo deixando isso daqui por padrão nas configurações que eu vou criando, porque depois, quem sabe, eu quero buildar e ele vai transformar todo o nosso TypeScript em JavaScript, né? É isso que ele vai fazer. Só para ver se está funcionando aqui, eu posso só colocar aqui um console log, teste, aqui, pnpm, posso colocar direto dev, assim, ó, pnpm dev, tá ali, ó, teste, também estudando o Zod. Então, tudo que eu ficar mudando aqui agora e salvar, ele vai atualizar aqui para mim, eu consigo ficar executando esse código. Show de bola. Agora, a gente vai ter, acho que vou deixar nessa parte de lesson mesmo aqui, ó, cada um dos desafios que eu vou querer fazer com você. Eu vou querer fazer em formato de exercícios, tá bom? Então, o nosso primeiro exercício, eu vou deixar assim, ó, quebradinho aqui e vou colocar aqui o exercício.
e aí a gente vai conseguir lê-lo juntos, tá? Então o primeiro exercício é o quê? Vamos criar aqui um esquema simples para validar uma string que vai representar o nome de um usuário. As regras são, deve ser uma string, deve ter no mínimo 3 caracteres e deve ter no máximo 20 caracteres. Como que você escreveria isso usando o Zod? Bom, não sei se você já conhece, talvez não, mas tem até uma diquinha ali, né? Usa o ZString como ponto de partida. Vamos lá. Eu vou começar fazendo aqui no index mesmo. Primeira coisa que você tem que fazer é importar o Z de Zod. Então o que isso aqui está fazendo? Ó, ele está desestruturando, ou seja, lá dentro do pacote Zod existe um carinha chamado Z. É isso mesmo, Z do Zod. Aqui é onde a gente vai começar as nossas validações, nossos esquemas, construção de esquema, etc. A lição aqui, ela diz pra gente, deixa eu ver se eu deixo aqui no cantinho, o exercício, ele diz que o esquema, ele tem que validar ali, ele tem que criar um esquema para um usuário, né? Então pode ser user schema, tudo bem? Z.string. Isso aqui é eu já estar criando o esquema. Então o que é um esquema? Eu vou definir o meu tipo de dado, quais são os dados, a gente vai fazer muito aqui, você vai entender com mais clareza. Então o primeiro passo é eu simplesmente chegar e falar assim, cara, isso aqui é uma string. Então ó, primeiro passo já tá feito. O mínimo de 3 caracteres, min 3. É isso aqui, tá galera? Só isso. Mínimo de 3 caracteres. E ele vai aninhando assim, né? E o máximo, tem máximo? 20. Máximo 20. Beleza. Isso aqui é o esquema criado. Já temos o user esquema. Na verdade, ele tá falando que é uma string que representa o nome de usuário, né? Username, na verdade. Então é username, só pra ficar mais claro, né? Username esquema. Como que eu faço agora pra validar? Porque de fato isso daqui é a questão de eu criar o esquema. Agora eu preciso validar esse esquema. Ele vai passar por alguma coisa. Então eu vou usar username esquema ponto parse ou safe parse, tá? E eu já explico a diferença dos dois, mas vamos colocar primeiro parse. E vamos colocar ali o nome que tá João, em português, tá? João. Voltando aqui na nossa telinha, pnpm-dev, tá bem? Aqui eu vou só colocar no console.log o que vai resultar dessa validação. Tá ali, João, tá vendo? Lembra que o mínimo era 3 e o máximo 20? Então tá, vamos colocar Jo. O que vai acontecer? Explodir um erro, tá vendo? Explodiu um erro, ó, mínimo 3, tá muito pequeno, tá bem? É o tipo string e tudo mais. Então a string precisa conter no mínimo 3 caracteres, olha que interessante, tá? E se eu tiver mais de 20, provavelmente o mesmo erro. Agora, a string precisa conter, mas não tá em português, seria importante em português. O que eu posso fazer? Coloco uma vírgula aqui e aqui eu coloco o que eu quero, a mensagem, sabe? É mínimo 3 caracteres. Posso salvar? Olha só como que ficou a mensagem, mínimo 3 caracteres, tá? Então note que ele trouxe para mim um erro aqui para eu poder usar da maneira que eu quiser. Tá aqui o Zod error, tudo bem? Beleza. Qual que é a diferença agora do safe parse que eu falei? São duas maneiras então de você usar. Você tem o parse e o safe parse. O safe parse, ele tá te devolvendo duas informações. Então se eu for extrair essas informações, vou extraí-las para cá. Vou extraí-las do jeito que tá aqui, ó. Tem o success, acabou que tá salvando em tempo real, né? Success e errors. Error. Temos essas duas. Então, ó, success, ele tá falando que é falso. Então, ó, se não tiver sucesso, por exemplo, se não tiver sucesso, eu quero que mostre o error. Ah, então tá. E aí qual que é? Tem mais informações lá dentro dele. Então deixa eu só fazer assim, ó. Dir, error, def, no. Porque daí ele vai a fundo mostrar pra mim caso existe alguma coisa que eu não tô vendo aqui. Aqui. Então ele tem um code exact issues errors. Então acho que é errors. E do errors eu poderia estar pegando o número 1, no caso, na posição 0, message. Mínimo 3 caracteres. Agora, ele poderia explodir mais de um erro, né? Então por isso que depois a gente pode dar uma estudadinha melhor sobre como ficar usando os erros para poder fazer alguma outra coisa. Nesse caso a gente está entendendo a ferramenta, a gente não está aplicando ela, mas se você estiver usando ele, por exemplo, no React Rook Forms, lá no universo do React para criar formulários, já tem uma maneira muito legal de integrar ele, que já puxa o erro certinho pelo Rook Forms e você consegue mostrar o erro. Cara, é uma delicinha trabalhar com isso daqui. Mas aqui você já entendeu que um safe parse, ele vai te responder um sucesso e se o sucesso for falso, vem um erro também para você poder trabalhar com o erro, tá bem? Legal, então nesse caso a gente conseguiu fazer essa primeira ideia aqui, esse primeiro exercício, foi o mais facinho de todos. Deixa eu pegar aqui, vou criar aqui pra gente 001, primeiros passos, fazer assim dessa forma, e vou deixar aqui essa informação, porque daí a gente limpa aqui pro próximo exercício, tá bem? Então, o próximo exercício, pessoal, ele vai ser o seguinte, o exercício 2. Vamos lá. Exercício 2, a gente vai trabalhar com validações mais complexas. Vamos precisar criar um esquema para validar um objeto que representa um usuário com as seguintes regras. Calma. Então, vamos lá. User schema, tudo bem? Quais são as regras? E-mail deve ser um e-mail válido. Idade deve ter no mínimo 18 e máximo de 100.
Apelido é opcional, mas se for fornecido deve ser uma string com 2 caracteres. Legal? Tranquilo, né? Como que faz isso? No Zod, a gente tem uma ideia chamada zObject, quando eu quero criar um objeto com mais de uma propriedade. Aqui nesse primeiro exemplo, exercício, nós fizemos apenas uma propriedade. Aqui eu vou querer usar múltiplas propriedades. Uma delas é o e-mail, e deve ser um e-mail válido. String, olha que legal que a gente tem aqui, e-mail. Olha que bonitinho do Zod. Isso aqui já vai validar que a string é um e-mail, tá vendo? Idade. Age, eu vou colocar ali, é um number, e aí tá dizendo o seguinte, mínimo 18, máximo 100, ok? Apelido, o que é um apelido em português, em inglês? Apelido, se eu lembrar eu mudo ali. Z, string, mínimo 2 caracteres, ponto optional. Pera aí que eu errei um negócio ali, ó. String é uma funçãozinha. Então o que isso aqui tá fazendo? Veja bem, usei string, mínimo 2. Quando eu coloco no final de toda a construção do meu esquema, optional, eu falo que esse cara aqui é opcional. Aqui já fica mais uma dica. Tudo que você colocar no Zod é obrigatório. Ele já entende que é obrigatório, a não ser que você coloque optional, tudo bem? Mas se você coloca que é uma string, essa string é obrigatória. Ela pode entrar vazia, mas ela é obrigatória. Nesse caso aqui, ela é um e-mail, então ela tem que ser um e-mail. Se você colocasse só um zstring, você tinha que colocar o e-mail, mesmo que ele seja vazio, tudo bem? Porque é obrigatório. Colocou aí, se tornou obrigatório quando você for fazer aquele safe parse, senão ele vai dar um erro falando que não funciona. Tranquilo? Então tá, como que a gente vai validar o usuário agora? A gente vai criar um usuário e aí a gente vai colocar as coisas que é para colocar. Então primeiro é o e-mail. Vamos colocar um e-mail válido aqui, válido@email.com. Vamos colocar uma age, uma idade válida por enquanto, 25. E o apelido é opcional, então não vou colocar. Aqui eu vou querer pegar só vou mostrar direto, né, se vai dar sucesso. Vamos colocar direto no console log? Vamos passar ele direto aqui, daí a gente passa assim, ó, é user, schema, safe parse, user. Daí a gente consegue ver direto. Sucesso, true. Tem um e-mail válido, tem uma idade. Vamos colocar um e-mail inválido? E-mail inválido. Sucesso, falso. Aí teve erros. Tudo bem? Se eu quisesse ver os erros, o dir com def... Será que esse def null funciona aqui ou é só na web? Eu nunca lembro, tá? Vamos ver? Ah, tá. Então o def null não funciona aqui, é na web. Então o dir não pega, não tem problema. E aqui ele tá deixando duas informações para mim. Se eu quisesse extrair, só para eu poder ver com vocês o erro. Success, error. E aqui eu poderia colocar o error, caso haja que aqui ele houve, né? Então tá ali, ó, e-mail, ele é uma string válida, né? Ele precisa ser válido. É só colocar o arroba aqui. E aí, claro, não veio o erro, mas veio o sucesso. Tranquilo, bem tranquilo. Vamos colocar agora o opcional apelido. O apelido é opcional. Então vamos colocar apelido e vamos colocar com A. Tem um problema, ele é opcional, mas se ele entrar, ele precisa ter no mínimo 2 caracteres. Então o apelido do cara é AE. Passou. Sucesso é true. O que mais que está validando aqui? 18. Vamos colocar menos de 18. 5. Errou. O número precisa ser maior ou igual a 18. Lembrando, quer colocar mensagens personalizadas, é aqui. Mensagens personalizadas para o 100, vírgula, aqui, tá? Mensagem personalizada. Mensagem personalizada para o e-mail, aqui. Vamos ver? E-mail inválido. Ó, e-mail válido. Não tá pegando. Aí. E-mail inválido. Vamos colocar aqui, ó. E-mail inválido. É a mensagem. Então eu consigo customizar tudo que for necessário aqui para mim. Eu só preciso lembrar aonde, né, que eu tenho que colocar as customizações. Tudo bem? Legal. Então vamos deixar o e-mail válido. Isso aqui tanto faz. Fechou. Mais um do carinha aqui. Mais um exercício. Vou deixar aqui mesmo. Não precisa importar aqui de novo. Exercício 2. Assim, é porque eu tô usando isso aqui lá embaixo também, né? Aqui, ó. Daí eu não vou poder fazer isso. Não tem problema. É só eu deixar isso aqui de lado e não me preocupar com isso. Tá bom? Vamos limpar aqui e vamos para o próximo exercício. Esse foi o 2. Vamos pegar o próximo exercício aqui. E agora a gente vai ir para uma coisinha um pouquinho mais... Estamos dando passinhos um pouquinho mais... apertados agora. Agora a gente vai precisar trabalhar com arrays e validações aninhadas, quando uma validação vai dentro da outra, né? Vamos lá. Cria um esquema para validar uma lista de produtos em um carrinho de compras. Cada produto deve ter nome. Já vou criando aqui para você, tá? Então, cart schema. É um carrinho, né? O cart, ele vai ter o seguinte... Então, zObject, então ele está ali, tendo ali, ó, um esquema para validar uma lista de produtos. Então, se é uma lista de produtos, aqui vai ser um array. Note que a gente estava usando object para fazer um objeto específico. Quando eu vou querer usar agora uma lista, eu vou ter que usar um array. Deixa eu ler tudo aqui para ver se é isso mesmo que eu vou fazer, tá? Cria um esquema para validar uma lista de produtos em um carrinho de compras. Ah, não. Então, cart não necessariamente é a lista, né? Então, vamos lá. Cada produto deve ter nome, preço, quantidade, categoria. O carrinho em si deve ter produtos e clientes. Beleza. Então o carrinho em si é um object. Show aí sim. Aí vai ter um client ID. Client ID é um string, zstring, no formato UUID. Tá escrito aqui, ó. String no formato UUID.
Show? Vamos ter os products, que aí sim é um array. Opa! E aqui a gente vem configurando esse array. Nesse objeto aqui interno, a gente vai configurar cada um deles. Agora sim, nome do produto, no caso, né? É uma string, com no mínimo 3 caracteres. Só isso. O que eu tô errando aqui? Deixa eu só ver o que eu tô errando aqui. Episódio NN. Tá. Muito simples, tá? É um array do quê? Olha só a construção disso daqui. Se os produtos fossem um array de uma string simples, deixa eu ver se em algum lugar eu vou ter isso. Ah, eu já vou ter aqui, ó, um array de string simples. Então já mostro como é que é. Mas como aqui é um array de objetos, eu preciso falar que aqui é um z-object. Agora sim, tudo bem? Dentro do array de objetos, eu tenho aí sim um nome, com no mínimo 3 caracteres. Preço, número positivo maior que 0. Então price, number. Maior que 0 é só colocar o mínimo de 0. Quantidade, quantity, fazer assim dessa forma, tá? Quantidade é um número, number, inteiro positivo, maior que 0, mínimo 0. Categorias é um array. Agora sim, ó, array do quê? É um array de strings aqui, ó. Array de strings, pelo menos uma categoria. Então z-string com pelo menos um. Aqui fora, na parte do array, mínimo 1. Tranquilo? Tá certo. Aqui tá certo. Agora, eu vou precisar validar esse carrinho. Então eu vou criar aqui um cart. Aqui nós vamos ter então um client ID. Eu posso usar o crypto.random_UUID. Pronto, ele vai gerar um UUID. Products, esse aqui mesmo, aqui ó, products é um array que vai ter aqui um name. Um amigo falou lá do MacBook, né, que ele sonhou. Ó, MacBook que ele sonhou. Como que tá o preço do MacBook hoje? Um 5? Um price? Uma quantidade de... E, por fim, categorias, né? Categories. Vou colocar aqui. Ele é um eletrônico. Era o mínimo de 1. Vou deixar computador também, já que ele sugeriu isso daqui. Agora a gente vai validar. Então tá aqui criado o cart. Agora a validação. Já tem na ponta da língua a validação, cart schema, safe parse, se eu quiser pegar as informações certinhas dele, passando o cart aqui. Então tá ali, success, data, client, products, object. Então, no sucesso, olha que legal, quando é true e eu tenho os dados ali certinho, ele me devolve o data aqui certinho. Agora, vamos lá. O random UUID, vamos errar isso daqui. Tá? O client ID eu inventei que eu coloquei o número 1, então já deu erro. Tudo bem? Se eu fosse olhar o erro, aquela mesma ideia, né? Eu posso pegar aqui o const success, data error, que a gente já viu que ele vai devolver os dados ou o erro, né? Aqui, deixa eu só ver que isso aqui. Ah, tá. É porque o nome de fato é error. Eu não posso viajar. Não dá pra dar essa viajada. Aqui é error mesmo o nome. Só se eu fosse mudar o nome. Mas tá ali, ó, invalid string, tá bem? Então aqui tem que manter certinho. Vamos errar mais coisa aqui. Crypto, random. Vamos errar mais coisa. O nome, mínimo 3, não precisa errar aqui. Isso aqui, price. O price diz que não pode ser negativo, por exemplo. Vamos ver, negativo. Tá aqui, ó. Precisa ser maior ou igual a 0. É isso que ele falou, né? Preço maior que 0. Maior que 0. Ah, então não é igual, né? Maior que 0, 1. Beleza. Maior ou igual a 1, enfim. Então não posso ser preço zerado. Tem que ser 1 ou mais, nesse caso. Tá bem? Então, volta o preço. Quantidade não pode ser. Tem que ser um número inteiro positivo, ou seja, não dá para ser isso aqui, beleza? Não dá. E categorias deve ter no mínimo 1. Então, se eu não tivesse categorias aqui, erro, né? Precisa de categorias. Se eu tivesse categorias mais vazia, também erro. Deve ter no mínimo um elemento. E aqui, então, eu coloco as coisas que eu preciso. Bem suave, bem tranquilo. Então aqui, o que a gente fez agora? Ó, umas coisas, uns objetos mais bem estruturadinhos. Provavelmente no seu dia a dia de programador, programadora, é disso daqui pra cima, tá? É disso daqui pra mais. Então a gente tá só aquecendo. Aqui foi o exercício número 3. Eu deveria estar separando assim, né, pessoal? Deixa eu ver o nome aqui. Arrays. Devia estar fazendo assim, que eu acho que vai ser mais interessante pra sair com esses erros aqui. Nem tanto assim. Object. Acho que eu vou deixar assim, ó. Object. Nem tá tão complexo. Vai ficar ainda. Calma. Vamos só aquecendo. Beleza. Vamos pro próximo exercício. Exercício número 4. Esse aqui já vai começar a dar uma esquentada, hein? Esse aqui vai pegar. Aqui, ó. A gente vai precisar agora entender sobre transformações de dados, tá bem? Transformações de dados. Eu acho que antes de eu te mostrar o exercício, eu vou te mostrar uma transformação de dados simples. Depois eu vou mostrar o exercício, tá? Então, se eu tivesse aqui um user schema, vamos colocar aqui um object. A gente vai colocar aqui um nome, tanto faz, né? Vamos só colocar um nome aqui, string min2. Eu já descobri, uma vez eu descobri uma pessoa que tinha o nome dele era ER, alguma coisa. Então, mínimo 2. E aí eu vou colocar algo como... Vamos colocar algo como workdays. Por exemplo, quais são os dias que essa pessoa trabalha, tá? Aí vai ser um array. Vamos colocar um array de string, tudo bem? E aí, esse array de string, aqui eu vou querer transformar os dados. Isso. Eu vou querer fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou ter um user, já vou deixar ele aqui para você ver comigo. Eu vou ter o user que vai ter um nome aqui como e o workdays dele vai estar dessa forma assim, ó. Segunda, terça, quarta, qual que é aquela febre do momento?
escala 3 por 1, como é que é? 4 por 3, né? Estão falando aí? Quinta, pronto. Então é uma pessoa que tá aí nessa escala, é isso aqui que ela quer. Então o que eu vou querer transformar? Eu vou querer pegar só os 3 primeiros aqui, ó. Seg, quar, ki. Eu quero pegar só esses primeiros nomezinhos. Então, na string, eu vou passar uma transformação por ela. Olha que legal. Essa transformação dessa string, eu sei que ela é um dia, né? Day. Então ela vai pegar e rodar uma funçãozinha aqui pra mim. Essa função, ela precisa me retornar algum dado transformado. Não é nada disso aqui que ele tá falando, né? Mas eu vou retornar o dado direto aqui, ó. Tudo bem? Então, eu vou pegar o day, que é o dia ali que tá o nome inteiro. Então, imagina que ele tá pegando segunda nesse momento. Vou fazer um slice dele, pegando a partir da posição 0, S, E, G. Então, pegando 3 carinhas. 0, 1 e 2. Beleza? Peguei 3 carinhas ali. Tá bom? E se tivesse no formato ruim ali, eu vou colocar to lowercase. Vamos supor que o formato aqui estivesse assim. Esse aqui, sei lá, por algum motivo estava assim. Vamos deixar bem zoado, né? Então, tá ruim. Mas o que eu tô transformando esse dado dessa string? Eu tô falando que eu vou pegar o dia. Eu vou pegar os 3 caracteres iniciais e todos eles vão ser em letra minúscula. Cara, isso aqui que é o legal da transformação com o Zod. Olha que legal, vamos passar agora esse carinha aqui. Então ele vai retornar sucesso e eu sei que ele vai retornar o data porque a gente vai fazer ele passar certo, tá? Então user schema, safe parse user. Vamos colocar aqui no console log o data pra gente. Então olha lá o que ele fez. Name, workdays, seg, key. Eu transformei o dado. Tudo bem? Essa é a sacada de transformação de dado. Aqui a gente pegou a parte mais simples da transformação, agora a gente vai pegar o exercício que ele vai ser um pouquinho mais complexo, tá? Transforming data. Então vamos lá, vamos pegar esse cara aqui, deixa aqui e vamos ler o exercício. Bom, treinando sobre transformações, refinamentos e validações, cria um esquema para validar um pedido de pizza com as seguintes regras. Order schema. É uma order então, né? Z-object, vamos lá. O que ele tá falando então? O tamanho deve ser P, M ou G, ok? Então tamanho, size do carinha aqui é um Z. Olha que legal. Enum, tudo bem? Enum, passando um arrayzinho aqui. P, M ou G. O que isso aqui está dizendo, pessoal? Enum. Significa que eu só posso aceitar P, M ou G. Eu não posso aceitar mais nada nesse size aqui. Então não adianta eu colocar uma string chamada ali pequeno, médio, grande. Não vai funcionar. Eu preciso colocar P, M ou G. Então essa é a primeira validação que eu estou colocando aqui. Legal? O flavor dele é uma string com pelo menos 3 caracteres, mínimo 3. O extras é um array de strings e ele é opcional. Então extras é um array de string e ele é opcional. Eu vou deixar mínimo 1, tanto faz, mais o finalzinho aqui que é a sacadinha, opcional. Pronto, e daí eu falo que esse campo aqui pode ter ou não ter extras no meu pedido de pizza. Agora o precinho, né? Preço, price. Qual que é o precinho? O precinho é um número. E aí é o seguinte, ó, o número deve ser calculado automaticamente baseado nesses carinhas aqui, ó, nessas regrinhas. Ou seja, um P tem um valor de 20, um M tem um valor de 30 e uma pizza grande tem um valor de 40. Cada extra que existir aqui, se houver, né, vai adicionar R$5 e aí a gente vai usar o método do transform. No primeiro momento, a gente fez o método transform aqui, nesse estudo que a gente estava fazendo aqui. Esse transform, a gente fez ele em um campo só, tudo bem? Uma propriedade. Eu poderia fazer em outros também. Aqui eu vou aplicar no objeto inteiro, transform. Por quê? Porque eu vou precisar pegar do transform, eu vou precisar pegar todo o meu pedido, tá? Eu vou chamar de order aqui. Vou precisar pegar todo o pedido para começar a fazer as validações aqui. Legal? No final eu vou precisar sim retornar o meu pedido, só que com algumas coisas que eu vou validar, que eu vou transformar aqui. Então olha que bacana, né? Que isso aqui vai chegar fazendo a transformação pra gente. Então a primeira coisa que eu preciso saber é qual que é o preço de cada uma das coisas. Eu vou colocar um base price aqui, e aqui eu vou mapear da seguinte forma. Um P, ele tem o valor de 20, um M tem o valor de 30 e o G tem o valor de 40, conforme tá aqui. Esse é o base, tudo bem? Agora, eu vou pegar o base ali do order size. Necessariamente o order size vai ser ou P, ou M ou G. Esse base price já está criando o objeto e já indo direto na posição do objeto. Isso aqui é o mesmo que eu fizer isso daqui depois, ó. Eu poderia fazer em outra linha isso daqui, ó. Base price, P, ou base price, P, ou base price, order size. Olha que legal, porque ele está indo dentro do objeto, essa sacadinha, está indo dentro do objeto e mapeando, né? Essa posiçãozinha é o quê? É M? Então deixa eu ir dentro do objeto. Encontrei o M. Coloca ele aqui no base price. Então o base price ele já está prontinho aqui para mim, ele já está me devolvendo direto o carinha ali do que eu preciso. O extra agora, né? Extras price. O extra, ele tá pegando se tiver o order extra, né? Order extras. Posso fazer dessa forma assim, ó, uma exclamaçãozinha, se o length dele se tem o length ali, né? Ou então o length vai ser 0, tudo bem? Então aqui nessa primeira linha eu tô falando assim, ó,
pega o length dele. Se tiver, essa interrogação aqui, ó, se tiver. Se não tiver o length, lembra que ele é opcional? Então coloca 0 aqui. E cada um do valorzinho é R$5. Então agora o extra prices, ele vai pegar ali. Se tiver 0, 0. 5 vezes 0, 0. Então não tem extra price. Se tiver 1, R$5. Se tiver 2, 10. E assim sucessivamente. E agora eu preciso mudar o meu price. Price, ele é o base price mais o extra price. Agora vamos ver como que tá isso aqui, esse order schema. Diminuir aqui, diminuir um pouquinho isso aqui, só pra gente poder ter uma big picture, né? Uma visão total do que a gente tem ali. Bom, aqui então eu vou criar agora o nosso pedido. Vou colocar assim dessa forma. Não posso colocar order, né? Porque aqui eu coloquei schema. Perfeito. Então o order, ele vai ter um size, nós gostamos de pizza grande, então vai ser uma pizza grande. O flavor, eu gosto de mussarela, eu gosto de marguerita, mas eu não sei escrever marguerita, vou escrever assim. E o extra, cara, eu não gosto de extra, mas eu não vou colocar no primeiro momento sem extra, tudo bem? Depois a gente faz outra pizza. E esses são as duas coisas obrigatórias, né? Porque esse aqui é opcional, o extra, e o price ele tá vindo sozinho. Opa, faltou um negócio aqui, ó, optional, porque eu não vou passar o preço. Isso aqui é super importante, tá, pessoal? Super importante. Já ia dar algum errinho pra mim daqui a pouco. Eu não vou passar o preço, então eu vou deixar ele como opcional. Quem vai fazer o preço é o Transform. Agora sim, posso pegar aqui o Success Data, eu já sei que vai dar certo. Order Schema com Solilog, pode passar ali para mim, Data. Olha que bonitinho. Size G, Flavor Marguerita, valor foi R$40. Bom, então vamos supor que eu quero agora uma pequena nesse pedido. Próximo pedido vai ser uma de chocolate, por que não? E os extras vai ter chocolate, creme, morango, tá bem? Olha ali o valor mudando. O P é 20, mais 5, mais 5, mais 5. 20 mais 15, 35. Ou seja, com uma biblioteca, que é a biblioteca do Zod, eu estou validando o meu dado, já estou transformando o meu dado, e a gente ainda vai fazer mais coisa. Por quê? Porque o que a gente tinha falado que ele é bom para validação, transformação, refinamento e tipagem. A gente ainda vai fazer o refinamento e tipagem. Falei que a gente estava só aquecendo. Então a gente estava só aquecendo. Estamos só aquecendo. Então transformando data, essa aqui é uma transformação simples. Vamos 0401. Transforming Object. Beleza. Transform Object. Vamos lá. Próximo exercício. Deixa eu ver se a gente vai precisar, se ele vai ser muito complexo. Esse aqui eu vou começar com um jeito de refinamento mais simples, e aí a gente vai para o mais complexo, tá? O refinamento mais simples vai ser o seguinte, mais uma vez, um user schema, e a gente vai fazer um objeto. Eu só preciso, não sei se eu preciso direto, eu vou deixar o nome só por deixar mesmo, mas beleza? Mas o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero pegar por exemplo, uma URL do cara, site, vamos supor que seja o site, tá bem? E aí você vai ter o quê? Na URL, você tem o ZString e você tem o URL, se você quiser. Só que, aqui vamos supor que você vai querer que esse site, vamos fazer melhor. Aqui vai ter que ser, ó, o Instagram dele, da pessoa. Não é um site qualquer, então não é uma URL qualquer, né? É uma URL do Instagram. Então como que eu vou agora refinar esse dado, sabendo que é uma URL do Instagram? Então eu vou colocar um refine aqui. Esse refine, muito parecido com o que a gente fez o transform, ele vai receber aqui a URL que ele está pegando nesse momento, e agora eu preciso só verificar se ela é a URL do Instagram. Por sorte aqui a inteligência artificial já entendeu. Se incluir instagram.com, então tá certo. Incluiu, tá certo. Não incluiu, veja bem que aqui tá acabando aqui, ó. Refine, deixa eu só dar uma quebrinha de linha aqui, pessoal. Ó, string, passou uma URL, legal, passou a URL. Refinou, falou assim, ó, ele tem que incluir esse cara aqui. Isso aqui ele já vai responder diretamente. Calma. Aqui, ó. Aqui fecha. Essa inteligência artificial tá me atrapalhando. Deixa eu ir com calma aqui. Ó, refinou. Passou ali o refine. Legal. Passou a função aqui dentro. Beleza. Agora sim, se esse refine der erro, ele vai falar algum erro. Aí eu poderia estar falando a mensagem que eu quero de erro aqui. Essa mensagem, message, poderia ser coloque a URL do Instagram. Sei lá. Pode ser isso aqui. Então, o que isso está pegando? Está pegando e falando assim, e geralmente não é todo mundo que tem, né? Então, vamos colocar um optional aqui. Não é todo mundo que tem Instagram. Beleza? Então, o que ele está fazendo? Verificando, é uma string? É uma URL? Sim. É do Instagram? Não, por exemplo. Então, tem um erro. Coloque a URL do Instagram. Se não, continue. Então, vamos lá. User, coloca aqui, name, coloca o Instagram e eu vou deixar assim. Aqui era... Esqueci qual que é o Instagram do Kaique Pereira. Eu não sei, não lembro. Mas é lá. Vamos colocar aqui, né? Const success.
Vamos pegar só o data, só o que a gente precisa. User schema, save parse, console log data. Aqui o data já vai dar certo, né? Que vai dar o certo, tá ali, ó. Passou. Agora vamos com erro. Vamos pegar o erro. Ao invés do data, vamos pegar o error e vamos fazer dar erro. Primeiro, vamos tentar não colocar uma URL, fazendo isso daqui, tá bem? Então, ó, coloque a URL do Instagram customizada. Tem 2 erros aqui acontecendo. Tem o erro de validação da URL e o próximo erro que é o customizado. Então tá. Então, primeiro, vamos acertar a URL. Acertou. Agora, pô, ele colocou Facebook, por exemplo. Erro. Coloque a URL no Instagram. Tudo bem? Então ele passou pelo string, passou pela URL, mas ele morreu aqui porque não foi do Instagram. Se é do Instagram, aí vai dar um undefined aqui. Opa, aí tem que escrever bonitinho, né? Instagram. Se é do Instagram, undefined porque não pegou erro. Ou seja, passou. Tá tudo certinho, tá bem? Então esse aqui foi só pra gente entender o refine básico, né? Então, refine basics. Bom, agora vamos fazer o exercício que ele vai estar mais puxadinho. Vai lá. O exercício está escrito ali, ó. Vamos criar um esquema para validar um formulário de cadastro de desenvolvedor com validações condicionais. Então, primeira coisa, dev schema. A gente vai pegar aqui um z-object. E o que ele vai ser? Um nome completo com no mínimo 5 caracteres. Então, é um name, z-string, mínimo 5. Um e-mail válido. Então, e-mail, z-string, e-mail. Beleza, passou pelo e-mail válido. Linguagem de programação. Principal, primary, programming language. É uma string obrigatória, então por isso que eu tô colocando assim o mínimo de alguma coisa, mínimo 2, só para não ficar uma string vazia. Senioridade, vou colocar como level, tá? Ó, é um enum, perfeito, é um enum, sendo júnior, pleno ou sênior, tudo bem? Senioridade júnior, pleno ou sênior. Se for sênior, precisa ter, agora sim, a gente vai entrar no refine. O refine, então, vai pegar aqui o dev, por exemplo, e vai começar a fazer alguma coisa até que retorne o dev com alguma validação que a gente vai precisar colocar ali pro dev. Beleza? Então tá. O que a gente vai fazer então aqui? Aqui é onde a gente vai começar a ver o que ele tá falando. Se for sênior, se o dev, primary programming language dele for, é level, né? Level é igual a sênior, que são as opções que eu coloquei ali pra gente. O que é que ele tem que ter? Tem que ter o tempo mínimo de experiência de 2 anos. Aqui eu não coloquei o tempo, né? Que eu poderia colocar experience in years. É um número, um number, e é opcional. Não é opcional, né? A pessoa precisa mandar o tempo de experiência dela, porque ela vai validar aqui agora. O tempo de experiência, por que ele não colocou pra gente? Aqui ele não colocou um tempo de experiência, né? Nem nada disso. Mas tá bom, vamos validar que ele tenha no mínimo. Esses devs aqui, eles têm que ter no mínimo 1 ano de experiência, senão ele não vai entrar na aplicação. E o máximo, pode colocar uns 30 anos de experiência aqui. Tá, então, se o dev, ele é sênior, então, aqui tá a sacadinha. O refine, ele não devolve um dado tratado. O transform, sim. O refine, ele serve para você disparar erro. Então, vamos supor que aqui esse if não vai entrar, eu vou retornar true. Se eu retornei true, é porque não tem erro. Tá tudo certo, não passou por erro nenhum, beleza? Se eu retornar false, é porque encontrou um erro. Aí o erro, aí eu poderia colocar a mensagem de erro que eu achar mais interessante aqui. Não pode ser sênior, eu gostei. Então, agora eu vou retornar a validação que vai fazer se vai ser verdadeiro ou não. Verdadeiro ou falso, né? Então aqui, ó, o experience in years tem que ser mínimo de 5 anos, maior ou igual a 5, e pelo menos 2 tecnologias. Que é? 2 tecnologias avançadas aqui, então a gente não colocou isso aqui também. Primary Programming Language, o que eu poderia colocar aqui é Technologies. Isso, um array de string com no mínimo uma tecnologia. Tá, vou deixar no mínimo uma, que daí eu não bloqueio nada. Vamos supor que a pessoa, ela vai falar a linguagem de programação primária dela e as tecnologias que ela conhece, vamos supor que ela coloque uma só ali. Aqui ele tem que ter no mínimo 2 tecnologias avançadas. Então, eu tenho que ter, esse daqui já é obrigatório mesmo, então eu tenho que ter aqui as technologies, dev technologies, ela tem que ter o length, tem que ser maior que 2, pelo menos 2. Então, maior que 1 ou maior ou igual a 2. Então, isso daqui vai retornar para mim o verdadeiro ou falso. Então, se ele é sênior, beleza? Se ele é sênior, a experiência tem que ser maior que 5 ou igual a 5. E as tecnologias dele tem que ser maior que 2. Tá, vamos fazer um júnior aqui. Vamos fazer um primeiro sênior. Então, sênior não passou. Vamos fazer um com o erro. Então, o que eu vou... Vamos lá. Vamos ler aqui o que a gente tem que ter. Ele colocou aqui, que gracinha. Vou deixar aqui. Level sênior, experiência que não vai passar 3, ok. Technologies 2, beleza. Então esse sênior não passou. Vamos pegar aqui, ó, error. Ó, sênior não passou. Console log, error. Não pode ser sênior. Isso não está explicado exatamente por que não pode ser sênior, mas não pode ser sênior. Experiência em anos, tem que ser maior ou igual a 5. Beleza, passou. Experiência em anos, maior ou igual a 5, mas tem que ter no mínimo 2. Opa, não passou. Não tem 2. Então, olha, tem 2. Maior que 5 anos de experiência, show de bola. Passou.
Então, nesse caso aqui, o sênior não passou. Vamos fazer um caso do sênior passando. Deixa eu já soltar isso aqui, ó. Vou soltar isso aqui direto aqui. Vai ficar melhor. Que daí não vai dar erros depois, tá? Sênior passou. Esse sênior passou é o mesmo, só que certinho ali só pra gente ver. Sênior passou. Então, o primeiro não passou. Vou até fazer aqui assim. Não passou. Esse aqui passou. E para ver se não tá errando alguma outra coisa, vamos fazer um júnior para ver se ele tá passando assim, ó. Não por esse cara aqui, mas tá, né? Porque a gente já fez os dois experimentos, mas vamos fazer um júnior aqui, ó. Vamos fazer um júnior. Que o júnior tem 1 ano de experiência. O júnior tem essas duas tecnologias. Vamos colocar uma só. Console log. Júnior. Save pass júnior. O júnior, tá tudo certo. Ele é um júnior mesmo, certo? O sênior, ele é sênior desse segundo. Esse aqui mentiu. Esse aqui diz que é sênior, mas não é. Ele não bateu os requisitos. Tá bem? Então ele achou que era sênior, mas ele não era sênior. Tranquilo? Refine 00501 Refine Advanced. Vou fazer dessa forma assim. E por fim, a gente falou que o ZOD serve para validar, transformar, refinar e para tipagem de dados estruturados. Como vai funcionar essa ideia de tipagem dos dados aqui que eu separei aqui para vocês? A ideia da tipagem é o seguinte: o legal do ZOD é que você pode construir um esquema que você quiser, fazer o user schema de novo, que ele colocar ali eu acho que eu vou aceitando, vai. Que ele colocar eu vou aceitando, vai. Tá bom. Então eu posso fazer o esquema que eu quero, tudo bem? Posso parsear, validar e etc. E eu posso agora gerar as tipagens para o TypeScript a partir do próprio ZOD, que ele disponibiliza umas coisas legais pra gente. Então vamos supor que eu quero pegar o meu usuário e criar um tipo de dados do usuário. Então eu vou pegar aqui, ó, pode ser type, user type, chamar dessa forma. E o ZOD vai fornecer pra gente esse infer. Infer significa que ele vai inferir os dados, ou seja, ele vai tentar descobrir quais são os dados a partir do que eu passo aqui pra ele, dos tipos do type of user schema. Então, aqui é já uma coisa mais avançadinha pra quem já é TypeScript, tá? Quando eu falo type of user schema, eu tô meio que pegando o tipo desse cara e o ZOD está inferindo o tipo a partir dessa ideia aqui. Então, logo, se eu for criar aqui um const user que tem que ter esse user type, aqui eu vou conseguir agora saber quais são as obrigatoriedades que eu preciso ter, ó. Age, tá vendo? E-mail, sysadmin, name, password. Pronto. Parou de dar o erro. Porque todos eles são obrigatórios, né? Vamos supor que aqui o sysadmin é optional. Ele é opcional. Então eu posso tirá-lo daqui, que vai funcionar. Se eu descansar o mouse aqui em cima, eu consigo ver exatamente a tipagem. Ó, eu não precisei escrever na mão a tipagem, porque eu peguei o ZOD para inferir os tipos para mim. Ó, o opcionalzinho lá que ele colocou, tá vendo? Boolean ou undefined. Olha que bonitinho. Ele criou o tipo para mim. E aí, tem uma coisa importante pra gente saber também desse infer, que ele pode ajudar a gente também, que não precisa ser necessariamente o infer. Algumas vezes você vai ter dados da entrada e da saída do ZOD. O que é isso? Quando eu faço lá o parse, essas coisinhas que a gente foi fazendo, etc., eu tenho os dados que ele vai receber e ele tem os dados que eu posso transformar. Lembra que eu posso transformar dado? Posso modificar qualquer coisa ali, né? Se eu transformo esse dado, significa que a saída dele vai ser diferente da entrada. Então, nesse caso específico, se eu quisesse, eu só vou escrever aqui, não que a gente vai usar, mas se eu quisesse ter user type input, por exemplo, ou seja, eu quero os dados de entrada e não os dados de saída. Então, o z input do ZOD, pegando o type of user schema, vai pegar os dados de entrada. E eu poderia ter os dados de user type output. Aí, então, eu tenho o z.output, que seriam os dados de saída. Ou seja, depois de ter passado ali por dentro, ter feito as transformações, etc., ele vai alterar alguma coisa. Então, vamos pegar aqui o age, fazer uma coisa simples aqui, ó. Vamos pegar aqui uma coisa simples. Ele é uma z-string, só pra gente poder ver os dados. E aí, a gente vai fazer um refine nele, pegando o value e fazendo o value como number. Só isso aqui, ó. Então, ó, aqui ele já está apontando. Olha o que ele está apontando. O e-mail, o age é uma string. E eu passei um número. Tá vendo? Vamos ver qual que é o output dele? O output, o age, ainda é uma string. Então, temos um erro. Temos um problema. Porque aqui eu acredito que ele deveria entender, tá? Aqui para mim moiou, tá? Moiou. Por quê? Porque para mim, isso aqui, z-string refine, devolvendo um number agora, deveria ser um number. Refine, transforme. Wait. Bom, vamos lá. Agora sim. Tá. Como ele transforma... Agora, perfeito. Maravilhoso. Então, vamos lá. Como aqui, ó, o input... Vamos lá, input. O age é uma string. O output, o age é um number. Oh, maravilha. Então, temos o infer, que ele vai inferir o tipo a partir já da transformação. Vamos pensar dessa forma, tá? É o que ficar no final. Mas, nesse meio do caminho, eu falo assim, olha, a entrada aqui, ela entrou um string
foi transformada num number. Ah, então tá bom, ó. Entrada, ó, age string. E depois, como que fica a saída? Number, tá? Então eu posso fazer isso aqui também, caso eu queira ir refinando ainda mais, né? Trabalhando com esse TypeScript de uma maneira mais micro, se eu quiser. Tem mais coisa, né, que eu poderia fazer. E aí já é coisa, claro, do próprio TypeScript, mas eu poderia estar pegando só um pedaço da informação, sei lá. Deixa eu imaginar aqui, ó, username, por exemplo, username type. Então, ó, poderia estar pegando só um name ali, ou poderia estar fazendo com o próprio, deixa eu pensar, dessa forma que seria o melhor. Então aqui eu estaria pegando só um, então vamos supor que aqui dentro eu tivesse um objeto super complexo aqui, e aí eu quero só aquele cara de dentro. Vamos supor que aqui tenha, sei lá, mensagens trocadas pelo usuário, que é um array de strings, mas não, um array de objeto, que vai ter que ter um ID, uma mensagem, ou seja, ele está ficando mais complexo. Isso aqui vai ser optional, só para não dar erro ali. E aí eu vou querer lá de dentro dele, do esquema, aí que eu vou fazer assim, ó, type user messages, e aí ó, eu estou pegando o message lá de dentro, e aí o que ele vai ser o tipo dele? Ó, o tipo dele vai ser uma mensagem, ID, de maneira array, ou undefined, porque eu estou indo só pegar esse carinha aqui específico, tá bem? Então isso daqui seria a nossa maneira de tipagem de dados estruturados, 006, tipagem de dados. Belezinha, galera? Chegamos no final, então. Eu espero que você tenha gostado desse assunto. Deixa seus comentários, se você já usa, se você tem casos específicos para explicar pra gente, o que acha dessa biblioteca. Vai usar no próximo projeto, mas assim, se você quer validar dados, JavaScript, TypeScript, se você quer que os seus dados, além de validação, eles possam ter transformação, refinamento, tipos, cara, Zod é a ferramenta que vai te ajudar pra caramba. Te vejo no próximo. Abração do Maicão. Tchau, tchau.